O vereador Marquinhos Souza, do PP, líder do governo aqui na Câmara Municipal de Bauru, é o nosso convidado hoje aqui no programa Fala Câmara Entrevista. Vereador, obrigada pela presença mais uma vez. Eu que agradeço, é sempre um prazer poder estar aqui e falar um pouquinho com os munícipes sobre os trabalhos legislativos. A gente já começa apimentando o nosso bate-papo, a nossa entrevista, falando sobre o projeto que é o assunto desse final de ano aqui na Câmara Municipal, o substitutivo de autoria do prefeito Clodoaldo Gazeta, que prevê um empréstimo ou um financiamento de 46 milhões de reais. É necessário o aval da Câmara para que essa tomada de empréstimo seja efetivada. O Gazeta esteve na sessão na última segunda-feira, esteve em reunião com os vereadores durante o intervalo da sessão ordinária e já admitiu a possibilidade de pedir sessões extraordinárias para garantir pelo menos que o projeto vá a plenário ainda em 2019. O que é que muda desse substitutivo com relação ao projeto inicial em termos de condições de pagamento e por que essas condições melhores de negociação não foram contempladas inicialmente pelo banco? Bom, na verdade, a ideia foi encaminhado para casa aqui um projeto onde não se constava uma garantia, que é o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, e como houve nesse meio tempo de tramitação uma redução da taxa Selic, que poderia reduzir a proposta de financiamento, e a sugestão que foi pensada na sequência de dar como garantia o FPM, fez com que caísse 7 milhões de reais o valor dessas taxas, esses juros aí desse financiamento. Então, o prefeito achou por bem colocar o FPM como garantia, justamente para que o município tivesse aí esse ganho de 7 milhões de reais nestes juros, Lidiane. Então, a diferença entre o substitutivo e o projeto original era exatamente a questão de constar o FPM, que lá atrás o prefeito achava que não tinha que comprometer o FPM e que no decorrer do tempo ele foi convencido que cairia bastante financiamento se ele colocasse essa garantia. Então, foi colocada essa garantia e o projeto hoje, esse substitutivo, ele tramita na casa. A defesa do prefeito junto aos vereadores é que esses recursos seriam destinados de forma prioritária à pavimentação de bairros que não foram contemplados pelo PAC Asfalto. Quais seriam esses bairros? Bom, eu tenho anotado todos os nomes aqui, mas antes disso eu gostaria só de fazer um briefing, que todos os recursos não seriam somente para isso. O prefeito entende que é prioritário o asfaltamento desses bairros. Mas, por exemplo, o prefeito tem um compromisso também de fazer uma revitalização e a reforma, melhorar a questão asfáltica, drenagem e todas as infraestruturas dos distritos industriais da nossa cidade, né? Bauru tem uma fama de que é uma cidade que perde muitas empresas para as outras cidades, né? E hoje, Lidiane, se você fizer uma pesquisa, o que mais a população precisa é de um emprego, né? Então, pensando nisso, o prefeito pensou em dar uma modernizada e levar a infraestrutura para os distritos industriais, visando justamente melhorar as condições das empresas já existentes, atrair novas empresas também para a nossa cidade. Tem também a proposta da revitalização do centro da cidade, principalmente o quadrilátero que envolve aqui o calçadão da Batista, né? O centro da cidade, o comércio da cidade, que sempre foi muito forte, né? Sempre movimentou a economia da nossa cidade, sempre foi um local que recebe e que recebia muito mais turistas que vinham das cidades vizinhas, cidades menores, para comprar no comércio local, e que com o tempo, né, como tudo no nosso centro, a tendência, as pessoas que saíram do centro da cidade, cada vez mais vão morar em condomínio fechado, nas extremidades da cidade, como uma forma de revitalização do centro, o prefeito também pretende usar
parte desses recursos para melhorar o centro da nossa cidade, melhorar ali as condições para que os empresários tenham as suas lojas e que possam manter os empregos das pessoas que ali trabalham, que as lojas possam inclusive aumentar a contratação. É muito triste quando a gente passa no centro da cidade e a gente vê uma quantidade muito grande de lojas fechadas. Houve um movimento também de migração de lojas para os shopping centers da nossa cidade e a gente não pode deixar o nosso comércio, que é tão forte, tão pujante, né, que é uma característica da cidade de Bauru, morrer. Então, é um segundo ponto. Um terceiro ponto também diz respeito à compra de maquinários para as secretarias municipais, principalmente a Secretaria de Obras. Nós temos um equipamento de asfalto, por exemplo, que é da década de 60, né? Que cada vez que precisa utilizá-la e se quebrar uma peça, você tem que pedir para um torneiro fazer essa peça, porque não existe mais para comprar. Essa é o maquinário da Prefeitura Municipal de Bauru, infelizmente. E fora isso, tem a questão que você me pediu aqui dos bairros, que são importantes. Eu quero colocar aqui para vocês, para a população que está em casa. Nós temos o Parque Jansante, que é um bairro importantíssimo ali, depois do Isaura Pitagarmes, que tem cobrado ali, precisa inclusive de galeria, né? É um bairro que precisa de bastante infraestrutura. O Jardim Marambá, o Jardim Icéia nem se fala, é um bairro que a gente tem um carinho muito especial, com um pessoal muito sofrido, que a gente acompanha já desde a outra legislatura e a gente vem levando melhorias para aquela população. O Ferradura Mirim, né, é um bairro que passa agora por uma regulamentação fundiária. Recentemente o prefeito entregou as escrituras das casas para aqueles moradores, dando dignidade para essas pessoas, para que elas tenham então o seu documento da sua casa própria, né, por conta dessa questão fundiária, da regularização, que inclusive passa agora por uma regularização geral fundiária naquela região. O Jardim Manchester, também um bairro que precisa de muita infraestrutura. O Jardim das Orquídeas, Val de Palmas e também parte da Vila Santista, né? Então, nós estamos falando de 2, 4, 6, nós estamos falando de 8 bairros que, infelizmente, ficaram de fora do PAC Asfalto, né? Também foi um dinheiro que foi emprestado no governo anterior, né? Foi um recurso que surgiu do governo federal anterior, a possibilidade de você fazer um empréstimo para você usar para benefício das cidades, né? Através do Ministério das Cidades, e infelizmente parte da cidade não foi contemplada, né? E o prefeito ele gostaria, e na mesma linha que foi feito no passado, que é um empréstimo para poder fazer esse asfaltamento, o prefeito pede autorização da Câmara novamente para que se possa então fazer o asfaltamento desses bairros. Registrando, Lidiane, que para o prefeito fazer a solicitação de um investimento, ele tem que comprovar a sua capacidade de pagar as prestações, né? Isso já foi amplamente discutido, né? Só para você ter uma ideia, no governo Gazeta foram pagos de contrapartidas, apenas de contrapartidas do PAC Asfalto, 8 milhões de reais por ano, né? Ou seja, só esse valor que o prefeito deixa de pagar daqui para frente da contrapartida do PAC, que era o valor que a prefeitura tinha que fazer aporte, o governo fez um financiamento, né, um parcelamento aqui do PAC Asfalto, a prefeitura tinha que fazer a contrapartida. São 8 milhões anos. Só esse 8 milhões paga esse financiamento mensalmente e ainda sobraria. Então agora a gente tem que aguardar aqui o posicionamento dos colegas das comissões da casa. Sobre essa capacidade de pagamento ou de endividamento da prefeitura, uma outra questão que foi levantada essa semana pelos colegas aqui na Câmara é o impacto do projeto por conta de uma resolução do Senado Federal que limita em 22% o limite da receita corrente líquida do município com dívidas. Existe um entendimento que o valor da Coab, apenas, né, o valor da Coab, já ultrapassaria esse limite delimitado pelo Senado. O Gazeta disse que não, que esse parcelamento já é antigo, o entendimento dele é o inverso. Esse é o seu entendimento também? Existe aí um pedido de informação, o secretário de Finanças do município esteve em reunião na Comissão de Justiça, disse que foi solicitada uma série de informações aí à Secretaria do Tesouro Nacional. Qual é o seu entendimento, Marquinho?
Olha, é uma questão bastante técnica, né? Não é uma opinião política da gente, né? O que eu posso falar politicamente é que com financiamento ou sem financiamento, os valores em aberto da Coab já ultrapassam os 22%. Então, entendo eu que uma vez que a dívida da Coab é com o fundo de garantia, que é da Caixa Econômica Federal, e a Caixa necessariamente precisa dessa garantia do FPM, né, mas que você pode usar de garantia apenas 22%, podendo chegar até 32% em casos excepcionais. Só o caso da Coab é um caso que já ultrapassa isso. Então, não vai ser o financiamento que vai inviabilizar a questão da Coab. Eu entendo que a questão da Coab, se quiser entrar nesse percentual determinado pelo Senado, já está fora. Ou seja, a bola está com a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal que vai ter que encaminhar para o município de Bauru uma proposta viável de parcelamento da dívida da Coab que não interfira em absolutamente nada na nossa RCL, porque se for seguir a risca, já está fora. Né? Então, é ruim quando você fala, olha, o financiamento vai inviabilizar. Não, só a dívida da Coab já passa 40%, né? Não chega, ultrapassa os 32%, que poderia ser um caso especial. E tem um entendimento também de uma linha dentro do próprio Tesouro, mas é isso que o Everson está aguardando, de que uma coisa é você adquirir novos financiamentos, novos empréstimos, que você usa os 22%. A outra coisa é uma dívida consolidada, que já existe há anos, que vem se discutindo um parcelamento há anos e que entende-se que essa dívida já consolidada, ela não entraria nessa conta dos 22% da receita corrente líquida do município. Então, é esse o entendimento. Agora, o que eu posso falar é que não podemos falar que é a Coab que está inviabilizando o financiamento, porque a Coab já ultrapassa os 40%. Saindo dessa questão técnica, falando da questão política ainda envolvendo esse projeto, vereador, existe uma corrente, né, alguns colegas que têm apontado que o prefeito estaria tentando mobilizar a adesão da população, pressionando de alguma forma dessa maneira a Câmara a votar a favor desse projeto, para que, de uma forma de pressão, né, para que não ficasse com uma imagem ruim e perdesse a credibilidade junto à população que tanto aguarda essas melhorias de infraestrutura. Como é que a prefeitura responde a essas críticas? Então, eu acho que tudo depende do ponto de vista como você vê a ação do governo, né? Eu percebo, e eu posso falar que eu estou nos bastidores da coisa, eu percebo um prefeito que colocou uma ferramenta à disposição da Câmara Municipal, mostrando para a Câmara Municipal e para a população que, olha, existem condições de ser feito muitas melhorias na nossa cidade. Eu tenho condições de adquirir esse investimento através desse financiamento e eu tenho condições de honrar, eu e os próximos prefeitos. Esse é o caminho mais rápido para que a população receba as melhorias, mas pode ser que algumas pessoas da Câmara Municipal entendam que esse financiamento não deva ocorrer. Então, quando ele conversa com a população na linha de que, olha, eu estou fazendo a minha parte. Então, eu quero deixar bem claro, se caso a gente não conseguir, eu tentei. Então, quando o prefeito dá uma justificativa para a população, não é com a ideia de fazer, olha, vai lá e faz barulho na Câmara Municipal. Tanto é que nós estamos chegando na última sessão e nós não tivemos nenhuma movimentação. Entendeu? Pode ser que, pelo fato agora do assunto se tornar uma maior publicidade, mais público do que no começo, pode ser que ainda venha algumas pessoas aqui. Mas eu não vejo o prefeito fazendo esse movimento. Eu vejo mais o prefeito na defensiva falando, olha, eu fiz a minha parte.
A gente foi, conseguiu, preparamos os projetos e agora está com a Câmara Municipal, entendeu? Então, quando ele faz essa fala se justificando do cumprimento da sua parte, não significa, e aí pode ser que algumas pessoas estejam entendendo que o prefeito estaria colocando a população contra a Câmara Municipal, né? Eu acho que é uma questão de ponto de vista e é uma questão de interpretação do que o prefeito vem fazendo. Eu, se eu estivesse no lugar do prefeito, faria o mesmo. Olha, gente, vocês precisam de melhorias, vocês dos bairros citados aqui, por exemplo, necessariamente têm o mesmo direito que os moradores do Parque Asfalto, porque vocês pagam o IPTU igual a eles, né? Como que você explica para uma pessoa que mora lá no Giansante que ele não tem direito ao asfalto porque não tem recurso, mas os outros bairros foram contemplados com o Parque Asfalto, ambos pagam o IPTU e os seus impostos com valores ali parecidos? Como que eu justifico para essa pessoa que ela não tem direito ao asfalto, se eu tenho condições de com financiamento melhorar a vida daquelas pessoas? Acho que esse que é o ponto de interrogação que eu, se eu fosse prefeito, eu teria dificuldade de responder se eu fosse abordado na rua. Poxa, prefeito, mas por que lá sim e aqui não, né? O que nós somos diferentes? Nós não merecemos essas melhorias? Então, eu acho que é isso, Lidiane. Então, quando o prefeito se defende, ele não necessariamente ele está querendo colocar a população contra a Câmara. Ele está falando, estou fazendo a minha parte. E agora a forma como esse projeto deve avançar nesse final de ano, né, já que o prefeito, como comentamos, admite a possibilidade, né, já cogita pedir sessões extraordinárias para garantir que o projeto ao menos vá à votação ainda em 2019, vai depender muito desse trabalho de costura e de convencimento do Gazeta junto aos vereadores, já que o projeto ainda está na Comissão de Justiça, depende de algumas respostas aí, alguns pedidos de informações respondidos para que passe pela Comissão de Economia, para que passe pela Comissão de Obras e Serviços Públicos e assim vá a plenário, não é, Marquinho? Como é que deve ser esse trabalho de convencimento? Você acha que ainda dá tempo? Eu acho que tem que tentar até o final, né? Eu acho que tem que insistir até o final. Eu acho que tem que ser feito um trabalho de convencimento desses vereadores que estariam com dúvidas, né? Se bem que todas as informações que poderiam ser tiradas desse projeto, inclusive informações que diz respeito à Comissão de Obras, inclusive as informações que diz respeito à Comissão de Economia, estão sendo respondidos, estão sendo sanados na Comissão de Justiça pelo vereador Meira, que fez solicitações que, inclusive, necessariamente ou não necessariamente, mas que de praxe seria de outra comissão, né? Então, eu não vejo a questão de ter tanto que se perguntar ou que tanto que esperar em outras comissões, né? Eu acho que todas as dúvidas estão sendo sanadas. Agora, é óbvio, né, que se é o direito do vereador, se ele quiser pedir essa informação, se ele quiser aí estender esse pedido de informação, eu acho que é um direito dele, a gente tem que respeitar esse direito dele. Mas, por outro lado, eu ficaria com bastante dificuldade de ficar segurando esse abacaxi e a gente depois ser cobrado num futuro de que o asfalto no meu bairro não chegou porque o vereador tal ficou pedindo informações e não conseguiu votar o projeto. Mas, mesmo assim, eu acho que isso vai de cada colega aqui dentro, né? Eu acho que cada colega aqui dentro, todos estão preparados para uma discussão como essa, né? De liberar o projeto ou não liberar o projeto. A gente, seja lá qual for a decisão deve ser respeitada. Quais são os cenários previstos com a aprovação do projeto? Suponhamos que seja aprovado, seja autorizada a tomada de empréstimo pela Prefeitura. Qual é o tempo que o Gazeta tem até que esse recurso entre em caixa, ele faça as licitações necessárias, já que 2020 é um ano eleitoral, tem os prazos mais encurtados. Sim. Aí por conta do pleito. E caso o projeto não seja aprovado, o Gazeta tem um plano B, pretende negociar outras formas que garantam a entrada de recursos para possíveis investimentos nessa reta final de governo? Olha, Diane, se tem outras vias, né? Vou começar respondendo pela segunda pergunta aí. Se tem outras vias de recursos, a gente não sabe, nós não temos essa informação, né? No momento que a gente vê tanto corte de investimentos do governo federal, com tanto a queda de arrecadação, queda do repasse do fundo de participação dos municípios,
não sei de onde que o Gazeta tiraria esses recursos, a não ser que ele tem algo que a gente não saiba. Eu acredito que não. Mas a primeira pergunta, desculpa, Lidiane, você... Caso o projeto seja aprovado, né? Os o prazo mais enxutos. São mais ou menos entre assinatura de contrato e liberação de recursos e já dá andamento. A licitação já pode dar andamento logo de cara, mas assinatura e liberação de recursos uns 60 dias mais ou menos. Para que esse dinheiro esteja disponível para a Prefeitura, para que ela possa já efetuar os pagamentos. E é importante a gente deixar aqui uma informação, Lidiane, porque quando esse projeto chegou na casa, tinha-se assim... o prefeito vai emprestar esse dinheiro e o prefeito não vai conseguir usar e nós vamos ficar pagando juros. Essa era a primeira discussão. Aí nós colocamos e explicamos, olha, isso não vai acontecer porque os pagamentos e as liberações dos recursos serão feitos através das medições. Ou seja, vai se asfaltar? Quanto que se asfaltou? Asfaltamos aqui 10 quadras, então tá bom. Te libera o pagamento das 10 quadras. Caso contrário, esse recurso fica no banco e automaticamente esse recurso não está sendo computado juros, ou seja, o município não vai pagar por um dinheiro que está lá no banco. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Depois, a segunda discussão foi que vai endividar o município, vai quebrar o município não tem condições de fazer um empréstimo, um pedido de financiamento como esse, isso daí vai viabilizar a cidade. Aí, com todo o trabalho, o Everson, o próprio prefeito, explicou com os números que é possível se pagar sim esse financiamento, como eu acabei de falar, só o que vai deixar de pagar de contrapartida do PAC, dos bairros que já foram contemplados, dos munícipes que foram abençoados aí e receberam isso. Com esse próprio recurso é possível se pagar um parcelamento agora e contemplar uma outra parte da cidade que ficou sem ser aí contemplada com esse asfalto principalmente, Lidiane. E agora o terceiro empecilho seria a questão dos 22% da RCL. Então, a gente percebe que o tempo todo são problemas que vão surgindo e que precisam ser sanados. Esse é o papel do vereador, pedir informação, e o prefeito ele está sempre à disposição de trazer todas as informações até que se tire a última dúvida e se coloque o projeto para votação. E aí, em plenário, sanadas as dúvidas e mesmo assim algum vereador for contra que essas melhorias cheguem nos bairros, que essas melhorias cheguem ao distrito industrial, que essas melhorias cheguem no calçadão da Batista, que se compre máquina da prefeitura, que vote contrariamente, que vote não. Eu acho que é uma questão, é um voto que deve ser respeitado, mesmo votando contrariamente aqui na Câmara Municipal. A gente dedica um espaço especial para tratar desse projeto aqui na TV e na Rádio Câmara, né, vereador? Afinal de contas, estamos numa reta final de ano legislativo e é algo que é de interesse direto da população. Ainda falando sobre contas públicas da Prefeitura, a Câmara vem discutindo o projeto de um novo organograma da Prefeitura. O que está previsto agora nesse novo projeto é a criação de mais de 20 novos cargos, a extinção da Secretaria de Planejamento e a criação do Instituto de Planejamento da Secretaria de Licenciamento. Qual deve ser o impacto financeiro dessas alterações, dessas mudanças para 2020? Esse rearranjo orçamentário já está previsto agora para o ano que vem, caso o projeto seja aprovado. E, tecnicamente, o que é que essas estruturas trazem em termos de ganhos administrativos? Olha, essa questão do Instituto, vou voltar um pouquinho para trás. O prefeito, conforme prometido, mandou para a Câmara Municipal a alteração do organograma completo da Prefeitura Municipal de Bauru. Aí, seguindo uma sugestão dos nobres pares, ele mandou desmembrado, conforme foi pedido. Aí foi desmembrado, aí mandou o Instituto de Planejamento, Secretaria de Licenciamento, coordenadorias, que são solicitações dos conselhos municipais, Secretaria de Governo, que ele tinha também proposto a fundar aqui na nossa cidade, a criar aqui na nossa cidade. E também foi pedido para fazer um rearranjo e que se mandasse para a Câmara Municipal apenas aquilo que havia consenso.
que era a criação do Instituto de Planejamento. Para a criação do Instituto de Planejamento, você tem que desmembrar e um virar a Secretaria de Licenciamento e outro seria então o Instituto de Planejamento. Infelizmente, parece-me que ainda tem colegas que também têm dificuldades ou que têm dúvidas, né? Parece que está parado em algumas comissões também, que a gente percebe a dificuldade dos projetos de caminharem, né? Então, a gente também espera e conta com o bom senso dos vereadores para que a gente coloque para votação esse projeto que muda, reestrutura essa estrutura que é da década de 90 aqui na nossa cidade. Essa questão do impacto que você falou, eu não tenho os números, mas o impacto é muito baixo, uma vez que a maioria desses cargos já são cargos de carreira, né? Nós estamos falando de cargos de carreira, de cargos já existentes. E a importância, Lidiane, é justamente você ter uma secretaria de licenciamento mais dinâmica, que vai cuidar das fiscalizações e a liberação das licenças para os alvarás, e você ter um Instituto de Planejamento que vai pensar o macro da cidade, né? Que vai desenvolver grandes projetos, que vai deixar os projetos prontos para que quando exista os recursos, você tenha o projeto para você conseguir esses recursos, porque Bauru peca muito por falta de projetos. Muitas vezes tem linha de recursos destinados no governo federal e você não consegue captar esse recurso por falta de bons projetos, né? Então, seria um local onde nós estaríamos pensando a cidade nos próximos 10, 20, 30 anos, questão de mobilidade, questão de para onde que a cidade vai crescer, questão de viadutos, de pontes, de como a cidade pode funcionar sem que a população se locomova tanto, enfim, é planejar a cidade, né? Fazer um planejamento urbanístico da cidade. É importantíssimo, isso é de suma importância. Na verdade, eu acho que já passou da hora de Bauru ter o seu Instituto de Planejamento, porque realmente não dá numa cidade de 400 mil habitantes, cada vez que você precisa fazer algo, você tem que fazer a toca de caixa, tem que sair correndo para tentar fazer um projeto para você conseguir recurso para aquela finalidade, né? A gente teve inclusive recursos que nós perdemos do Minha Casa Minha Vida para equipamentos públicos por falta de projetos na nossa cidade. Então é de suma importância e obviamente a gente conta com o bom senso dos pares para que esse projeto também vá para votação. Uhum. Uma última rapidinho para a gente fechar a entrevista, né? O assunto que está em discussão na Comissão de Economia aqui da Casa envolve uma transposição de recursos no orçamento deste ano ainda para a compra do prédio onde está instalada, né, até hoje a Editora Alto Astral, mas a ideia é que a Secretaria de Educação, que está hoje alojada num prédio da Duque de Caxias, paga um aluguel de R$25 mil, passe a funcionar no endereço da Gustavo Maciel, quadra 19. O impasse em cima disso é que houve um apontamento, teria acontecido um apontamento por parte do Ministério Público de que essas sobras, entre aspas, da educação deveriam ser destinadas à criação de vagas em creches e não à compra ou aquisição de imóveis. Esse é o grande impasse. Sim, esse é um entendimento da promotoria e que a gente respeita, né? Afinal, a promotoria está lá recebendo todos os dias demandas, né, e solicitações de munícipes querendo vaga para os seus filhos. A gente vê um governo trabalhando com construção de creches, né? Está entregando agora creche Quinta Ranieri, foi entregue Buritis recentemente, está construindo Meridota, está construindo em vários bairros da nossa cidade. O problema não é só construir, né? A parte de construção é o mais barato na hora de você fazer a criação de vagas para as crianças. O caro são, na verdade, os recursos humanos, né? Os profissionais que você vai ter que contratar, os concursos que você vai ter que abrir ao longo do tempo. E o prefeito tem feito isso conforme vai tendo aí as condições. E já havia a previsão no orçamento, que inclusive foi apreciado para a Câmara Municipal, de aquisição de prédio, né, para que a Secretaria deixasse de pagar aluguel, que é um valor considerável de R$25 mil, e passasse a ter o seu prédio próprio,
porque a secretaria vem mudando, né? Ela já estava no prédio anterior, que veio para esse, e que cada vez que você precisa fazer uma alteração, você tem que fazer adequação. O que dependia para a aquisição desse prédio era justamente uma avaliação dos valores de vários prédios, não deste prédio, de vários prédios. E chegou na conclusão que esse prédio é um prédio que acomodaria muito bem a secretaria e a prefeitura deixaria de pagar o aluguel. Agora, há vários entendimentos. Há entendimento que deveria pegar esse recurso e investir na estação para poder fazer uma reforma. Há entendimento que poderia ser pego esse recurso e ter feito investimento na educação, na reforma das escolas, enfim. Mas é importante deixar registrado que no entendimento do prefeito já estava programado a compra de um prédio próprio para a Secretaria Municipal de Educação. Isso é uma questão de uma decisão do prefeito municipal, que é difícil de você falar está correto ou está errado, né? Essa avaliação que ele tem, que se colocou, está previsto em lei, né? Tramitou, passou inclusive pela Câmara Municipal, para a aquisição desta sede, né? Então, é algo, Lidiane, que se você for questionar, é como a Câmara Municipal agora. O prefeito está encaminhando para a Câmara Municipal um projeto de lei, criando um fundo onde a presidência, com a sobra dos recursos que geralmente são devolvidos para a prefeitura, né, ficará nesse fundo para a construção de uma nova Câmara Municipal, pelo entendimento da mesa diretora e pelo entendimento do atual presidente. Está errado? Está correto? Não é questão de estar errado ou estar correto. A questão é o entendimento da atual mesa, né? A mesa entende até quando nós vamos ter um prédio acanhado, um prédio onde você mal consegue receber os munícipes e quando você recebe muito mal, um prédio que é sempre visto como segundo plano, lá pode ser qualquer coisa porque vereador não serve para nada. Eu acho que tem que mudar esse conceito, né? Então, a gente entende a visão do presidente, mas vai ter críticas também. Vai ter pessoas que vão falar, a cidade está esburacada e esse recurso poderia tapar buraco da cidade uma vez que fosse devolvido para a prefeitura. Então, assim, toda vez que você fala de compra, aquisição de imóvel, sempre vai ter pessoas apontando, né, fazendo algumas críticas que aquele recurso poderia ser utilizado para esse ou para aquele fim. Vereador Marquinhos Souza, líder do governo aqui na Câmara de Bauru, trazendo alguns entendimentos sobre os principais assuntos e projetos discutidos nessa reta final de ano legislativo de Bauru. Obrigada, vereador, pela presença. Eu que agradeço, finalizo convidando toda a população bauruense, principalmente a região ali do Meridota, Zona Leste, para o aniversário de 29 anos do bairro, que acontece no próximo dia 14, lá ao lado da Cariani. Está todo mundo convidado para comemorar conosco lá o aniversário dessa, abre aspas, cidade, fecha aspas, Meridota. Muito obrigado. Está feito o convite, vereador. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço e um grande abraço a todos. Obrigada a vocês também pela sintonia e até a próxima.